Bom, pessoal, nessa letra B foi a que me deu um pouco mais de trabalho, porque responder até que não é difícil. Difícil é elaborar uma que fique parecida para vocês poderem compreender. Então me deu bastante trabalho essa aqui ontem para poder fazer uma parecida, porque eu colocava valores e não ficava, não batia. Então é todo um trabalho para você fazer. Então vamos lá. Então os valores que eu coloquei aqui foram esses daqui, ó, que eu substituí diferente lá dos de vocês. Lá tá um outro valor, outros valores, isso aqui, ó. A frequência eu utilizei a mesma, só esses valores aqui que eu utilizei diferente. Então o que vocês vão ter que fazer? A gente tem aqui um intervalo, a gente não tem um valor único. Então para isso a gente tem que calcular uma média para cada intervalo desse aqui. Como é que a gente vai fazer? Ó? Por exemplo, esse primeiro intervalo aqui, ó, de altura, eu vou pegar, no caso eu peguei 1,62 mais 1,65, somei, encontrei 3,27, dividi por 2 deu 1,635. Então eu coloquei aqui, ó, M de média, então é a média desses dois intervalos aqui, ó. Então eu coloquei aqui, que a gente vai usar essa média aqui daí para resolver aqui, tá? Então vocês vão fazer para cada um desses valores. E pode estar utilizando aí a calculadora, né? Porque aqui o nosso interesse não é fazer continha de dividir e somar e dividir. O importante é a gente aprender a relação aqui. Então vamos lá. Fez isso aqui, dividiu por 2, colocou aqui, ó. Mesma coisa para cada um. Vai somar os dois intervalos lá de vocês e o resultado dividir por 2 e coloca aqui, ó, o valor da média. Aí você pega e soma também essa frequência aqui, porque a gente vai utilizar ela. Soma aqui, ó, passa um tracinho, faz de mais aqui, soma. Então nesse caso aqui deu 21. Onde vocês também vai dar 21, que vai ser a mesma, eu não modifiquei esses valores aqui. Muito bem. Aí para a gente encontrar então essa média aritmética, o que a gente vai fazer? Pela formulazinha, vai ser assim, ó. Você vai pegar a frequência que está aqui, ó, 3, tá? Por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, ó, 3 vezes, esse pontinho aqui é de vezes, e aí vai colocar a média que a gente encontrou aqui, ó, no caso, 1,635, certo? Aí depois que coloca esse primeiro aí, ó, faz esse vezes esse, coloca mais, aí faz este vezes esse aqui, ó, essa média que a gente encontrou. 6 vezes, no meu caso, deu 1,665. No de vocês aí, eu sei que na hora que vocês fizerem, quando vocês fizerem essa divisão aqui, somar esses dois e dividir por 2, não vai dar um número com 3 vírgulas depois, não. Depois da vírgula não vai ter 3 números, não. Vai ser só 2 números. Vai ser 1, e aí vai ter 2 números, tá bom? Aí vocês colocam com os 2 números que vocês encontram. Cada um deles, se eu não me engano. Muito bem. Então, daí vai colocar isso aqui, ó. 3 vezes o primeiro, aí depois mais 6 vezes esse segundo, depois mais 5 vezes esse outro aqui que a gente encontrou, e assim por diante, ó. 4 vezes esse 1,725, depois mais 3 vezes 1,755. Tudo isso dividido pela soma dessa frequência absoluta aqui, que no caso é 21. Então, de vocês também vai ser dividido por 21. Então, divide por 21. Aí faz a multiplicação. Este vezes esse. Faz aí na calculadora para não se perder. Faz direitinho. Presta atenção na hora de colocar. Então, eu coloquei aqui, deu 4,905 no meu caso. Ó, este vezes esse. Aí depois 6 vezes esse daqui, ó. Deu 9,99. Depois 5 vezes 1,695. No meu caso, deu aí 8,475. Aí vai colocando mais, né? Mais 4 vezes 1,725 deu 6,9. Mais 3 vezes 1,755 deu 5,265. Tudo isso dividido por 21. Aí você vai fazer o quê? Somar todo mundo aqui, ó. Pega a calculadora aí e soma todo mundo. Então somei, deu 35,535 sobre 21. Muito bem. Aí agora é só dividir isso aqui, ó, 35,535 sobre 21. Vocês vão fazer o que vocês encontraram aí. No meu caso deu 1,692 e foi embora, né? Um monte de número. Coloquei 3 pontinhos que eu vou precisar, como a gente aqui, ó, na nossa frequência, era números na frequência, na altura, aliás, na altura aqui, era números com duas, depois da vírgula, duas casas, né? Os numerais, 1,62, 1,65, por exemplo. Então eu quero achar esse resultado aqui com 2 números após a vírgula, tá bom? 2 casas decimais depois da vírgula.
Sendo assim, então eu fiz a divisão, eu vou pegar só, depois da vírgula, 3 números que eu vou colocar aqui para mim poder arredondar. Eu vou querer deixar só esses dois números depois da vírgula, mas aí eu preciso saber se eu vou aumentar esse número ou vou diminuir. Então tá, então eu peguei os 3 e coloquei do resultado que coloquei aqui, coloquei os 3. E aí eu vou observar esse último número, que eu quero arredondar esse daqui, ó. Ou ele vai aumentar, ou ele vai permanecer, tá bom? Então, se o número que eu quero aumentar, esse é o número que eu quero aumentar, por exemplo, né? Então, se esse número que eu quero aumentar é esse aqui que eu quero arredondar, aliás, eu vou olhar para esse outro aqui, esse próximo. Se esse próximo número for 0, 1, 2, 3, 4, até o 4, eu permaneço ele do mesmo jeito, entendeu? Do 0 até o 4 eu permaneço. Se esse número for 5, 6, 7, 8 e 9, aí eu aumento ele, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o meu número aqui é 2, então vai permanecer o 9. Se fosse, por exemplo, o 5, aí eu ia aumentar. Depois do 9, a escala numérica vai de 0, 1, 2, 3, 4, 9. Depois do 9 vem de novo o 0. Então aqui ia virar um 0, né? Certo? Aliás, daí no caso ia aumentar todo o número aqui, ó, porque é 1,69. Além de ele ia aumentar 0 aqui, e aqui ia aumentar o 7 também, que ia virar 1,70 no caso, né? A gente ia aumentar todo ele. Aí no caso aqui, ó, permaneceu. No meu caso, como aqui é 2, né? Então permaneceu. No caso de vocês, por exemplo, se fosse um número menor aqui, vamos supor que fosse 1,676. Se a gente quisesse arredondar esse, ó, então ia ficar 1,6, como ali, ó, esse aqui é maior do que 4, né? Então ia virar 1,68, bom? Então só para medida de entendimento. Então fica o quê? Um valor aproximado. Então a minha média aritmética é aproximadamente 1,69 metros, tá? E a minha classe modal a gente vai ser, igual a gente fez lá no primeiro, vai olhar a frequência, qual é o maior número da frequência aqui, ó. No caso aqui 3, 6, 5, 4 e 3, então é o 6. Então a minha classe modal vai ser isso aqui, ó. Se é o 6 é 1,65, 1,68. Então só vou copiar isso aí, ó. Classe modal 1,65, 1,68, tá? Coloca um negocinho aqui, ó, do intervalo, né? Ok? Então façam de vocês.